Graça e paz, irmãos. Mais uma vez aqui gravando das dependências da Igreja da Fontinha. Nós queremos convidar você para que esteja conosco neste trabalho de edificação, de estudo, de adoração e também de aprendizagem da palavra do Senhor. Nós vamos convidar agora para que você curve a sua cabeça, vamos orar e vamos pedir a orientação do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós suplicamos, Senhor Deus, por mais esse encontro aqui, Senhor, promovido entre os irmãos, membros e amigos da Igreja da Fontinha, Senhor, para que nós possamos sair daqui, todos nós, edificados e instruídos pela Tua Palavra. Abençoa o teu povo, para que possamos compreender a tua palavra e aplicá-la em nossa vida. É isto que nós suplicamos em o nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, prepare o seu coração agora, ouvindo uma música que vai falar profundamente a você. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Continuando com o nosso estudo, estamos na pergunta 43 no nosso breve catecismo ou catecismo de Westminster,
E a pergunta versa sobre o prefácio dos 10 mandamentos. Vamos lá, então? O prefácio dos 10 mandamentos. Pergunta 43. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Resposta: o prefácio dos 10 mandamentos está nestas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, verso 2, Deuteronômio 5, verso 6. Quando se fala em um prefácio, estamos falando de palavras que vêm antes de um livro, de um texto, que explicam a natureza dele. São palavras introdutórias que não fazem parte necessariamente dele ou não querem fazer parte necessariamente desse texto, mas tem a ver com o contexto que ele vai ser inscrito, vai ser exposto a nós. E na palavra de Deus, os 10 mandamentos seriam dados como lei. E há um prefácio, há um contexto que deveria ser observado para que fosse servido de base, de amálgama para todos aqueles mandamentos, que são 10, que seriam descritos após esta frase. Então a base era, olha, eles estão sendo dados a vocês dentro de um contexto de senhorio, porque eu sou Senhor, e sou o Senhor que tirei vocês lá da servidão da terra do Egito. Então, por causa disso, eu estou dando a vocês o decálogo, os 10 mandamentos. A natureza do decálogo. Os judeus, eles entendem que a declaração acima, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, ela, de certa forma, ela se incorpora ao mandamento, ao texto do pacto, e ela tem muito a ver com ele. E também a nossa igreja reformada, ela entende que esse prefácio, ele é uma introdução e ele não pode ser lido fora também desse contexto, ou seja, ele faz parte dos 10 mandamentos e por isso, então, nós estamos vendo aqui. O decálogo, os 10 mandamentos, esse decálogo foi dado para que nós entendêssemos esse sistema de sucerania pactual. O que era um sucerano, né, irmãos? Na Idade Média, principalmente, existiam os reis e os vassalos. E essa sucerania era uma espécie de poder de subordinação que se tinha com o monarca, com o soberano, em que os seus súditos se subordinavam às suas leis e à sua autoridade. E a autoridade maior e final aqui, né, ela não se transfere para a lei outorgada simplesmente, mas ela se transfere ao outorgante, ou seja, que é Deus. Então havia uma submissão não meramente à lei, mas ao Deus da lei. E por isso, então, esse prefácio, olha, eu sou o Senhor, eu que te tirei, então você não vai adorar lei nenhuma, mas você vai me adorar. Você não vai se subordinar à lei. A lei só é um escrito da minha vontade, mas você vai se subordinar à minha autoridade que está expressa na lei. Ou seja, trata-se então de uma aliança com o Senhor, com o Quirios, o soberano de nós, que somos seus escravos,
os duoloi, que são os escravos resgatados lá do cativeiro do Egito. Ou seja, irmãos, os termos desse pacto, né, de obediência à autoridade de Deus são formulados em curtas e objetivas e também questionáveis e fáceis frases que devem ser compreendidas, memorizadas e ensinadas àquela geração que eles assim aprenderam, mas também às gerações posteriores. E por isso, então, o decálogo: olha, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. E não eram frases para que se ficasse como que religiosamente ou misticamente as pessoas dentro de um looping mental ou de prática que o afastasse de Deus, mas pelo contrário, era para que se lembrasse do Deus da palavra e se submetesse ao Deus da palavra. Não era um mantra para ser cantado, mas era uma lei para ser vivida, frenética e de coração, de alma, de entendimento. A declaração de senhorio era então algo absoluto e libertador. Olha, eu sou o Senhor teu Deus, ou seja, você foi libertado por mim. E transformou-se também lá no Shema, lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, né? Como se fosse um credo, né? O Senhor nosso Deus é o único Deus, porque lá no Decálogo fala assim: eu sou o Senhor teu Deus. E ele fala assim: o Senhor teu Deus, o nosso Deus é o único. E isso passou a ser incorporado como uma confissão de fé, um credo que reforçava e radicalizava nesse conceito monocrático, né? Teocrático dos judeus. Olha, só existe um Deus, o Senhor é o único Deus, ele é o mantenedor da vida dos eleitos, ele é o meu Deus. Isso era ensinado aos filhos, era inculcado em todo Israel. Quando fala, eu sou o Senhor teu Deus, essa expressão é Shema, é uma expressão do Shema. Shema em hebraico significa ouve, porque lá em Israel ele fala Shema Israel, Elohim Adonai Elohim, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então era para ser ouvido e praticado. Queria dizer que o Senhor era o único rei, era o rei dos libertos, que vocacionava, que libertou o povo para servi-lo. Mas o serviço do Senhor é a maior liberdade que o homem pode encontrar, irmãos. O Senhor é redentor, e redentor é redimir, é comprar, é libertar, e então ele é insubstituivelmente o Quirios, o Senhor de todos os seus servos, que agora é encarnado em Jesus Cristo, o mentor então dessa nova aliança, o sustentador, o realizador e o cumpridor do pacto sinaítico. Lá no Monte Sinai, onde foi dado a lei, houve um pacto. E o Senhor Jesus agora é o libertador eterno, porque dá a vida eterna a todo aquele que nele crê e se submete ao Senhor. Aquele eu sou, né, que o Senhor fala, ego em mim, né? Eu sou, do prólogo decaloganal, né, do decálogo, encarnou-se aonde, né? O Filho do Homem. O Senhor fala assim, né? Antes que o Abraão existisse, ego em mim, eu sou. E por isso as pessoas queriam apedrejar Jesus. E agora nós entendemos que Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, ele fala algo que aconteceu lá no Sinai, né? O Senhor fala, eu sou o que sou, né? Fala lá para Abraão. Mas quando vocês, Abraão, quando perguntarem quem eu sou, fala que eu sou, te mandou. Ou seja, irmãos, o Senhor, ele é o que é. Deus é o nosso Deus. O Senhor nos tira da terra do Egito.
quando ele fala, eu sou o seu Senhor, que te tirei da terra do Egito, ele está dizendo o seguinte, porque dentro desse pacto de obediência, do suceranato, como nós explicamos, né? Existem promessas de obediência que nós firmamos diante de Deus numa aliança que fazemos com o Senhor, e Deus tem perpétuo compromisso com nós de nunca mudar diante de nós e de benefícios permanentes para com o seu povo, né? Eu sou e serei, porque já fiz e farei. Esta, na realidade, é a prática. Te tirei da terra do Egito. Eu fiz, eu farei, e sempre estou fazendo. O que o Senhor faz para com Israel, ou fez para com Israel, e continua fazendo, faça ainda o seu pacto que não muda com Israel, Cristo faz com a sua igreja, e nela, e também em cada um de nós. Cristo nos liberta do pecado, ele tira-nos das trevas, ele coloca todos nós, né, nessa maravilhosa luz, no reino eterno. Ele nos dirige pelo Espírito Santo. 1 de Pedro, no seu capítulo 2, a partir do verso 9, ele nos diz isso, né? Hoje, quem nos liberta desse Egito de escravidão que nós vivemos é o Senhor Jesus. Ele nos tira e nos livra do pecado, das trevas do pecado. E nós temos que receber então essa salvação e essa libertação, irmãos. Quantas vezes nós vivemos nessas trevas? O Senhor fala, eu sou o Senhor teu Deus e te tirei das trevas. Quantas vezes as trevas vêm de novo a nos sufocar e Deus está falando, olha, sou eu que te tiro das trevas. Que hoje você, se lembrando disso, o Senhor é que te tira das escravidões, não só do pecado, mas das escravidões desta vida. Você se lembre do Senhor e você viva para a glória do Senhor, sem medos, sem arremendos, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe profundamente. Amém. Na nossa avaliação, queridos, eu gostaria que você respondesse o que fala o prefácio dos 10 mandamentos. O que você entende nessa declaração, nesse prefácio? O que você entende? Escreva com suas palavras algumas linhas. E também com as suas próprias palavras. O que significa a expressão receber a liberdade do Egito, que nós falamos hoje, né? O povo do Egito foi liberto, lá os judeus, mas hoje, o que significa receber hoje, como igreja de Cristo, hoje, essa mesma liberdade? Senhor, abençoe você, rica e abundantemente. E agora nós queremos passar para aquele momento de oração em que nós entregamos toda a nossa igreja. Entregamos todos aqueles que necessitam da intervenção de Deus. Queremos pedir pela Igreja Presbiteriana do Brasil, seu presidente, sua executiva, todos os sínodos e autarquias, seus pastores, seus ministros, seus missionários em todos os lugares do mundo e no Brasil, entregar a nossa igreja nas mãos de Deus, os seus seminários, em especial o Seminário do Rio de Janeiro, o seu diretor, o reverendo Homer. Nosso seminário é o Seminário Simonton. Pedir que o Senhor abençoe aquela casa de profeta, abençoando aquele trabalho que é rico e abundante em graça. Pedir pelo nosso presbitério, nosso sínodo,
Pedir pelo presbítero Milton, que é o nosso presidente, por todas as nossas igrejas, os oficiais e pastores, presbíteros, diáconos. Pedir que o trabalho de Deus seja bem representado aqui na nossa área. Especial também a nossa igreja da Fontinha, nossa amada igreja, nosso conselho, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, as nossas sociedades internas, nossa mocidade, a nossa UPH, a SAF, os jovens, adolescentes, nossas crianças, o nosso coral, a nossa escola dominical, os nossos departamentos. Pedir para que Deus nos abençoe. Em especial, uma causa urgente da nossa igreja, que é essa nossa questão na justiça, de reconhecimento do nosso IPTU, para que Deus nos abençoe e nos faça vitoriosos nessa questão. Pedir pelo nosso bairro, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê condições de evangelizar o nosso bairro, para que possamos pregar o evangelho, para que Deus desperte e fortaleça o seu povo, desperte a nossa igreja, desperte o nosso povo, desperte os nossos membros, seja com os idosos, aqueles mais afetados pelo coronavírus, para que Deus desperte aqueles que estão ainda tímidos em vir à igreja, para que nós possamos ter assim uma igreja mais forte, mais vibrante, para que o Senhor seja conosco. Vamos entregar todos nas mãos do Senhor. Nós ainda passamos por algumas dificuldades com pessoas que estão enfermas e que têm nos pedido oração, e colocamos todas essas indistintamente nas mãos do Senhor. Alguns pedidos feitos pela nossa irmã Sônia Abreu, eu coloco esses pedidos na mão do Senhor. Pedidos também pela uma parente nossa, Elisete, que ainda está enferma, colocando nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa resgatar esta vida. Ela está com coronavírus, está internada. Pedir que o Senhor tenha misericórdia, faça a obra totalmente naquela vida. Pedir pelos mais idosos da nossa igreja, com aqueles com a idade mais avançada, para que o Senhor nos abençoe. Vamos agora orar por todos, irmãos. E quando falamos todos, você está incluído nesta oração e nesta petição. Oremos então pela sua casa, pela sua família. Querido Deus e amado Pai, louvamos, bendizemos o teu nome, suplicando, Senhor Deus, pelo teu povo, suplicando, Senhor Deus, por aquele que clama, suplicando por aquele, Senhor Deus, que neste momento tem necessidade, Senhor Deus. Colocamos, Pai, a Igreja Nacional nas tuas mãos, o sino dos presbitérios, o nosso presbitério, a nossa igreja e todos os membros da nossa igreja nas tuas mãos, desde o mais ancião até a menor das crianças, Pai. Colocamos nas tuas mãos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor possa, Senhor Deus, ouvir o nosso clamor, para que o Senhor possa investir o teu poder, para que o Senhor possa, Senhor, abençoar, dando cura, dando proteção, dando, Senhor Deus, a mover do teu Santo Espírito, para que o teu povo possa ser beneficiado, Pai. Abençoa os pedidos aqui feitos de enfermidades, de necessidades urgentes dentro do lar, de emprego, Senhor Deus, de angústias, de aflições, daqueles que, Pai, só podem contar agora com o Senhor. Pai, tenha misericórdia, ó Pai, visita
essas pessoas, esses corações, ó Senhor. Seja com o teu povo, Senhor Deus. Abençoa, Pai. Tranquiliza os corações. Afasta, Senhor Deus, as causas, Pai, negativas que impedem os teus servos de olharem para o Senhor. Clamamos pela tua misericórdia. Seja, Senhor Deus, com as enfermidades, com as tristezas, com as angústias, Pai. Clamamos por misericórdia, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Dá, Senhor Deus, forças para que possamos cumprir a tua vontade e sermos obedientes à tua palavra. Nós assim oramos em o nome do Senhor Jesus, na força e na consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão. Que o Senhor abençoe você e a sua família rica e abundantemente. Amém. Nós estamos então encerrando as nossas programações neste dia e queremos mais uma vez buscar a presença do Senhor em oração e após teremos então a bênção apostólica. Querido Deus e amado Pai, louvamos e bendizemos o teu nome, Pai. Suplicamos a tua presença na vida do teu povo, Senhor. Aquilo que foi falado, as nossas orações também, Senhor Deus, que subiram ao teu trono de graça, aos altos céus, que tudo isso, Senhor Deus, possa ficar no contexto da nossa vida, para que redunde, Senhor Deus, em força espiritual, em comunhão, em atitude nossa diante do Senhor, diante do teu reino e diante das expectativas do mundo. Seja com nossa família, seja com a nossa casa, seja com o teu povo, nós assim oramos em o nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Receba agora a bênção do Senhor, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Bom final de dia, bom final de semana, que o Senhor abençoe você rica e abundantemente. Um abraço de toda a Igreja Presbiteriana de Fontinha. Um abraço, meu irmão.